Fala galera, bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Hoje o assunto é primeira lei da termodinâmica. E aí a gente vai falar do estudo dos gases para poder dar um cenário, um plano de fundo aí pra gente, né? Porque assim, quando a gente falou do estudo dos gases, a gente tem basicamente que PV igual a nRT para um ponto específico e a lei geral dos gases perfeitos, que é P1V1T1, P2V2T2. E aí tinha aquelas peculiaridades do tipo, se a transformação era isobárica, você ia retirar aqui o P, né? Se a transformação era isométrica, você ia tirar o V. Se a transformação fosse do tipo isotérmica, você ia tirar o T. E aí você teria condições de ter todas as equações da lei de Charles, lei de Gay-Lussac e também a lei de Boyle, todas aqui expressas a partir da lei geral dos gases. Bom, nós estamos trabalhando agora com um assunto que é a termodinâmica. E a termodinâmica, ela vai estudar as trocas, o balanço energético quando a gente está trabalhando com um gás, à medida que você fornece ou retira energia dele para ele executar um trabalho ou sofrer um trabalho do meio externo. Para isso, o que a gente tem que ver é o seguinte: primeiro, como calcular o trabalho sofrido ou realizado por um gás? Até agora a gente viu que se a transformação for do tipo isobárica, ou seja, se a pressão for constante, eu posso simplesmente dizer que o trabalho é dado por P vezes ΔV. Lembrando que a pressão precisa ser constante, ou seja, a transformação precisa ser isobárica para que eu possa usar essa fórmula do trabalho. Então, se eu tenho a pressão do ambiente e eu tenho a variação do volume que o gás sofreu, então é possível analisar quanto é esse trabalho. Também podemos calcular o trabalho a partir do gráfico P por V. E aqui nesse gráfico eu posso inclusive aumentar a nossa situação de cálculo do trabalho. Por quê? Porque aqui não necessariamente eu preciso ter um trabalho calculado a partir de uma pressão constante. Se você observar aqui, ó, por esse gráfico que eu fiz, eu tenho a pressão variando de PA para PB, e ainda assim eu consigo calcular o trabalho. De que modo? Calculando a área sob a curva AB. O detalhe aqui de tudo é que, nesse caso aqui, o gás saiu de VA e foi para VB e a gente percebeu que ele está sofrendo uma expansão. Se ele está sofrendo uma expansão, significa que o gás está realizando o trabalho sobre o sistema. E se isso acontece, o trabalho é positivo. Agora, caso você observe que o volume está diminuindo a partir de VB indo para VA, vamos dizer que a transformação fosse de B para A. Então o volume estaria diminuindo e nesse caso eu estaria sofrendo uma compressão. Nesse caso o sistema estaria fazendo um trabalho sobre o gás. Então o gás estaria sofrendo um trabalho externo. Nesse caso o trabalho seria negativo. Então percebam, para calcular o trabalho eu preciso primeiro, se eu tiver uma pressão constante, simplesmente jogar no trabalho é igual a P vezes ΔV. Se a pressão for variável, uma das opções é você analisar a partir do gráfico P por V e calcular a área sobre a curva. Bom, além disso, a gente viu lá no estudo dos gases que a variação a energia interna de um gás pode ser calculada a partir de 3 meios de nRT. E eu tinha dito lá, inclusive, que o seu cálculo para trabalhar com a energia cinética do gás dependia única e exclusivamente da temperatura. Aqui o que vai acontecer é que nós vamos ter uma variação da energia interna. E eu já tinha adiantado para vocês lá na cinética dos gases que se eu tivesse uma variação da energia interna que está relacionada diretamente com a energia cinética do gás, então essa variação da energia interna ela seria calculada por 3 meios de NR ΔT, que seria o T final menos o T inicial. Vale ressaltar que esse T tem que ser em Kelvin, né? A temperatura é sempre no sistema internacional, que é Kelvin. Então aqui eu já deixei expresso para vocês que o ΔU, que seria a variação da energia interna, é 3 meios de NR T2 menos T1 e mais uma vez eu estou colocando que depende somente da temperatura, ou seja, variou a temperatura, você tem a variação da energia interna. E aí, se essa temperatura variar e a variação for maior que zero, então eu tenho um ΔU positivo. Agora, se eu tiver uma variação de temperatura e essa variação for menor que zero, ou seja, o T final for menor que o T inicial, então eu vou ter uma variação de energia interna que vai ser o quê? Negativa. Então percebam, o trabalho pode ser negativo ou positivo.
Se o trabalho é positivo é porque houve uma expansão, o volume aumentou. Se o trabalho é negativo, houve uma compressão, ou seja, você tem o volume diminuindo. Agora, a energia interna não depende do volume, depende de quem? Da sua temperatura. Então, se houve um aumento de temperatura, a variação da energia interna é positiva. Se há um decréscimo na temperatura, de A para B, então eu tenho uma variação da energia interna negativa. E aí, eu tenho também a condição da seringuinha aqui, ó. Desenhar essa seringuinha não foi à toa, não. Se você observar aqui, eu coloquei uma seringa e coloquei uma chama aqui de baixo. Não está aparecendo aqui, mas é uma chama. E aqui, ó, essa chama está fornecendo calor para o sistema. Então, o que vai acontecer? O gás aqui, parte dessa quantidade de calor que chega, ela vai ser absorvida pelo gás, promovendo uma variação da energia interna. Porque, como eu disse, o aumento da temperatura faz o quê? Aumentar a energia interna do gás. Então, parte do calor que está sendo fornecido aqui no sistema vai ser absorvido em forma de variação da energia interna. A outra parte vai fazer com que, por conta da pressão, essa força exerça uma movimentação nesse êmbolo e esse êmbolo vai subir. Só que força vezes o deslocamento nos dá justamente o trabalho, que aqui no caso, parte da quantidade de calor fornecida vai ser transformada em variação da energia interna e parte vai ser transformada em trabalho, que é justamente a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela se resume em fazer um balanço energético das condicionais aqui, né, que seria a quantidade de calor que, o trabalho e a variação da energia interna. Então, se a gente for imaginar uma situação aqui hipotética, se o Q for positivo, ou seja, se o sistema for endotérmico, parte desse calor que é fornecido pode se transformar em trabalho e parte pode se transformar em variação da energia interna. Aí você fala, professor, mas pode acontecer de transformação em trabalho? Pode acontecer de transformação em variação da energia interna? Pode. O detalhe é que se um deles for zero, então um se converte no outro. E ponto. Então, nós temos que analisar o seguinte: o calor, ele também pode ser positivo ou negativo. Se o calor for positivo, significa que o sistema está recebendo calor do meio externo. Então a gente fala que o sistema é endotérmico. Ele está recebendo calor. Agora, se o Q for negativo, a gente diz que o sistema está cedendo calor para o meio externo. Nesse caso, o sistema é exotérmico. Então, vamos analisar o seguinte. De novo, trabalho positivo quando sofre uma expansão. Trabalho negativo quando sofre uma compressão. Então, depende do volume. Se a gente for analisar a questão da variação da energia interna, se aumentar a temperatura, aumenta a variação da energia interna é positiva. Se diminuir a temperatura, a variação da energia interna é negativa. E se a gente tem o nosso calor, o calor que é recebido do sistema, ou seja, o calor que entra no sistema é dado como positivo. O calor que sai do sistema é dado como negativo. Lembrando que tanto calor, quantidade de calor, quanto trabalho, quanto variação da energia interna pode ser dada em calorias no sistema usual e em joules no sistema internacional. Então tem que ficar ligado nisso para saber como calcular. Se as unidades estiverem no sistema internacional, como pressão em Pascal e volume em metro cúbico, a área aqui vai sair em joule, ok? Então, em resumo, o que você precisa saber para fazer a sua avaliação e entender mais sobre a situação da primeira lei da termodinâmica, está colocado aqui. É claro, vai ter outros pormenores do tipo como calcular quando for uma transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica e até mesmo quando for uma transformação adiabática, elas vão ocorrer, mas tudo sendo casos específicos da primeira lei, ok? Então, agora vamos partir lá para a sua listinha para a gente poder fazer uns 2 exercícios e ficar assim, alinhados, ok? Questão número 1. Um gás ideal está contido à pressão de 1 atm em um cilindro conforme a figura. Quando a temperatura do gás é de 300 Kelvin, o seu volume é de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse gás é aquecido lentamente, mantendo-se a pressão constante, até que seu volume seja triplicado. No processo de aquecimento, a quantidade de calor recebida pelo gás foi de 300 calorias. Letra A, determine a variação da temperatura do gás. Bom, no número 1 aí, ele te dá as informações relacionadas à pressão, a temperatura, o volume
na situação inicial. Ele te fala que a pressão vai permanecer constante durante o processo, então isso aí é uma transformação do tipo isobárica. E o volume 2 vai ser triplicado, informação importante, porque se você tem o volume 1, se você triplicar isso aqui, você chega no volume 2. Então, aqui, ó, eu já vou colocar que isso aqui vai ser 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Basta multiplicar por 3 o volume inicial. E ele fala que o gás recebeu uma quantidade de calor de 300 calorias. Se você observar, eu coloquei um mais bem gigante aqui, para poder salientar que quando o sistema recebe calor do meio externo, o Q é positivo. E aí eu já vou pegar essas 300 calorias aqui e vou multiplicar por 4,2, que é o dado informado pelo exercício. Ele fala que é para considerar uma caloria como 4,2 joules. E também fala para você considerar que 1 atm equivale a 1,01 vezes 10 a quinta pascal. Então o que a gente vai fazer é, primeiro, se ele pediu a variação de temperatura, primeiro a gente vai avaliar o seguinte, na letra A, a gente vai colocar que se a transformação é do tipo isobárica, ou seja, pressão constante, eu tenho que V1T1 é igual a V2T2. Quem é o V1? Se você observar, 1 vezes 10 a menos 3 sobre a temperatura, que é 300 Kelvin. Observe, a temperatura precisa estar no sistema internacional, mas o exercício já te deu em Kelvin. O seu V2 é o valor triplicado, que seria 3 vezes 10 a menos 3, e aqui a temperatura 2. Se você fizer aqui a simplificação, dá para você já tirar o 10 a menos 3, e aí vai ficar que o T2 vai ser igual a 900 Kelvin. Só que observe, esse valor aqui não é o que ele te pergunta, porque ele pergunta qual a variação de temperatura. Então a variação de temperatura vai ser o T2 menos o T1. Então o seu ΔT vai ser 900 menos 300, que era a sua inicial. Ou seja, o seu ΔT vai ser de quanto? 600 Kelvin. Então aqui fica a sua questão, item A. No item B, ele pergunta, considerando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação da energia interna do gás. Bom, então, para a letra B, ele quer a variação da energia interna. Então, quem seria a variação da energia interna? Eu sei que a quantidade de calor fornecida é igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna. O famoso que tal? Para eu observar isso aqui, eu preciso, primeiro, se ele quer a variação da energia interna, eu tenho que ter a quantidade de calor fornecida ou cedida e o trabalho realizado. O Q já está pronto. Então eu tenho que ir atrás de quem? Do trabalho. Só que ele falou que a transformação é isobárica. Se a transformação é isobárica, eu posso simplesmente dizer que o trabalho é igual a P vezes ΔV. Então o trabalho vai ser quem? P, que seria a pressão, e aí nós temos que a pressão é constante, igual a 1 atm, não serve usar em atm, naquele momento ali, então vou ter que fazer 1,01 vezes 10 a quinta pascal, só confirmando aqui se é 0,1 mesmo, ou se ele é redonda, é 1,01. Então aí vai ficar 1,01 vezes 10 a quinta, vezes a variação do volume. Se a gente observar a variação do volume, o final dele é 3 vezes 10 a menos 3 e o inicial é 1 vezes 10 a menos 3. Quando eu faço esse menos esse, eu tenho quanto? 3 menos 1 dá 2, né? Então é 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E aí quando eu faço esse cálculo aqui, vai dar o quê? 2,02 vezes 10, aí 10 à quinta com 10 a menos 3, 10 ao quadrado. Ou seja, o trabalho vai ser de 202 joules. Então agora eu tenho o trabalho e tenho a minha quantidade de calor fornecida. Como eu preciso da variação da energia interna, então vou só jogar os valores. Aqui o detalhe é que o trabalho vai ser positivo, né? Porque se você observar, o volume aumentou. Se o volume aumenta, o trabalho tem que ser positivo, o gás expandiu.
Então eu vou colocar do lado de cá 1.260, colocando no sistema internacional, é igual a 202 mais ΔU. Então o meu ΔU vai ser 1.260 menos 202. Então o meu ΔU vai ser quanto? 1.058 joules. Certinho? Então, mais um exercíciozinho aí, concluído. E é bem tranquilo. Se você observar, não tem muita novidade no que a gente já fazia. A gente usou aqui uma transformação do tipo isobárica para encontrar a temperatura e depois fazer a variação dela. E aqui, o que eu fiz foi simplesmente calcular a partir da primeira lei da termodinâmica, aqui sim uma novidade, do que tal? A partir do trabalho que já tinha sido previamente estabelecidos os valores. Então agora vamos para a questão de número 6. Questão número 6. Considerando a figura acima que ilustra as transformações sofridas por um gás monoatômico ideal, que opera em ciclos, determine, letra A variação da energia interna do gás em um ciclo completo. Bom, para a letra A, o que a gente tem aqui, né? Primeiro, o gráfico está apresentado aqui, e se você observar, ele é uma transformação cíclica. O que seria uma transformação cíclica? É aquela que acontece de modo que um ponto que você escolhe, ele vai retornar a partir do ciclo sendo realizado. Ou seja, ele saiu de A, vamos dizer, foi para B, veio para C, veio para D e voltou para A. Então, todas as vezes que você tem uma transformação dita transformação cíclica, você forma um polígono e esse polígono ele tem sempre uma posição que você pode chamar de origem, a sua escolha. Então aqui, vamos imaginar o seguinte, se aqui eu chamei de A, vamos até colocar aqui, ó, não está aí, mas vamos colocar A, B, C, D e A de novo. Essa transformação cíclica ela está acontecendo no sentido horário. Se você observar aqui, ela está fazendo isso, né? E toda vez que ela é realizada no sentido horário, eu tenho condições de dizer que o trabalho realizado é um trabalho positivo. Ou seja, o calor fornecido está se transformando em trabalho. Então tem alguém fornecendo calor de forma externa e esse calor está sendo recebido e convertido em trabalho. Aí você fala, professor, mas Q não é igual a trabalho mais o ΔU? Sim, mas aí eu te digo o seguinte, que a variação da energia interna desse gás vai ser sempre igual a zero numa transformação cíclica. Por quê? Porque se eu condicionar que o A é meu ponto de origem, eu vou fazer toda a rotação e vou voltar de novo no A. Como eu disse que o ΔU depende da variação de temperatura, ΔU vai ser igual a 3 meios de NR ΔT. Mas vem cá, quanto que é o ΔT? Se eu sair de A e voltei para A, vai ser TA menos TA. Então isso aqui, ó, vai ser sempre igual a zero. Então, se isso é zero, significa que todo o calor fornecido está sendo transformado em trabalho. É isso que eu quis dizer aqui. E aí a gente já mata a letra A, porque se a transformação é cíclica, eu tenho que o meu ΔU é igual a zero, pois o ΔT vai ser zero, ok? Então, o item A já está respondido direto, porque ele pergunta, a variação da energia interna de um gás num ciclo, daquele ciclo ali, quanto é? Então você já vai dizer, essa variação, professor, é igual a zero, porque a temperatura é igual a zero, certo? Vamos para o item B. O trabalho realizado em um ciclo completo. Bom, para calcular o trabalho, o que eu vou fazer aqui? O trabalho, se eu for analisar, ele é sempre calculado a partir da área, sobre as curvas. Mas, ó, de A para B, seria isso aqui tudo, o trabalho. De B para C, o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero, professor? Porque, se você observar aqui, ó, o volume foi constante. Dá uma olhada, o volume é constante. Se o volume é constante, se não houve variação do volume, eu posso dizer que não houve realização de trabalho. O gás não sofreu e nem realizou trabalho. Tanto para AB, de B para C, quanto de D para A. Então aí, deixa eu só
organizar aqui para vocês, ó, porque eu dei nome aqui, mas o gráfico já tinha nome. Deixa eu só fazer essa correção aqui para vocês. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Me perdoem aí, mas é porque eu coloquei os nomes, mas ele já tinha nomeado isso aí. Então, olha só, de A para B, o que acontece? Eu tenho uma transformação que é do tipo isovolumétrica, assim como de C para D. Então, tanto de A para B quanto de C para D, a transformação sendo isovolumétrica, não há variação do volume. Se não há variação do volume, não tem trabalho realizado. Agora, de B para C e de D para A, eu tenho sim realização de trabalho. Do B para C, o trabalho é positivo e é essa área toda. Do D para o A, o trabalho é negativo, porque ele comprimiu, e aí eu tenho um trabalho negativo. Se eu fizer o positivo menos o negativo, me dá a área aqui dentro. O que eu quero dizer para vocês? Se eu calcular a área dentro do quadrado aqui, ó, desculpa, desse retângulo, né? Eu vou ter uma área A, e essa área A, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. Então agora, no item B, basta calcular esse trabalho. Então A vai ser numericamente igual ao trabalho, e a área vai ser do retângulo, base vezes altura. A área, então, vai ser... Quem que é a base? Se eu for observar aqui, ó, a base vai ser 8 menos 4, vai dar 4, vezes a altura, 250 menos 150. Isso vai dar quanto? 100, né? Então, a minha área aqui vai ser de 400 unidades de área. Consequentemente, o meu trabalho vai ser de 400 joules. Por que é joules, professor? Porque as unidades são Newton por metro quadrado, que é o mesmo que Pascal, e aqui metro cúbico, tá? Então, tá calculado o trabalho aqui também. Letra C. No trecho AB, qual a transformação sofrida pelo gás? Como a gente já comentou, de B para C, a nossa transformação sofrida é do tipo isobárica, assim como de A para D. De A para B e de C para D, ela é do tipo isovolumétrica. E como ele perguntou de A para B, então no item C, você vai responder que de A para B, ela vai ser isovolumétrica. Ou isocórica, né? Você escolhe aí. Ou isométrica. Vou deixar aqui entre parênteses que você também poderia classificar a nossa CD também como isovolumétrica. E se você tivesse que dizer quais seriam as outras, seria BC e AD como isobáricas, né? Porque ali a pressão fica constante, né? Isobáricas. Tá. E por fim, letra D, qual a quantidade de calor recebida ou cedida pelo gás? Bom, a gente já respondeu isso quando fez isso aqui, né? Porque eu disse que todo o calor fornecido vai ser recebido e transformado em trabalho. Então, se a gente voltar aqui, basta dizer que Q é igual a trabalho mais ΔU, fazer o ΔU igual a zero e dizer que o Q é igual ao trabalho, que no caso nosso foi de 400 joules positivo, porque ele estava girando no sentido horário. Então, a quantidade de calor recebida pelo sistema foi de 400 joules. Pessoal, no mais, os outros exercícios da lista obrigatória, eles estão nesse nível, só você pegar um pouquinho mais lá, fazer mais uns exercícios e estamos juntos para a prova. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.